Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ainda de pé no seu lugar, pegue na sua mão a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no livro de 2 Reis. Capítulo de número 5. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, diga o Senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, este varão, homem valoroso, porém leproso. Diga, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então Naamã disse, verso 3, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Verso de número 9 do mesmo capítulo diz assim: veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-á em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passaria ou movia a sua mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar o seu coração em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz: amém. Amém? Posso te fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Pode. Pode? Amém. Já viu quando você vai fazer um churrasco? Para que o fogo acenda, né? As brasas têm que estar como? Juntas. Juntas. Aí uma aquece a outra e o fogo se acende. Então o pedido que eu queria fazer, queria que todos vocês ocupassem essas primeiras cadeiras aqui em nome de Jesus, até as segundas em nome de Jesus. Amém? Pode sentar as primeiras cadeiras em nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, vira para o seu irmão, fala para ele assim: olha, não conversa comigo agora. Eu quero ouvir a voz de Deus. Porém, diga porém, não é proibido dar glória a Deus, aleluia. Amém? Então faça isso, dê glória a Deus, aleluia. E aplauda o nome do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus, amém? Bom, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, aonde a Bíblia fala de um grande milagre. Um grande milagre. Nos nossos dias seria um grande milagre também. Mas nesses dias aqui, o milagre foi tão grande porque nessa época não existia, uma ciência tão avançada como nos dias de hoje. Hoje as pessoas têm remédios, têm comprimidos, tem, enfim, as máquinas lá que fazem os tratamentos, tem pomada, tem tudo, tem gás, tem tudo. E nessa época não. Nessa época a lepra, ela não tinha cura. E a pessoa que era leprosa, ela estava debaixo de uma lei. Era a lei da reclusão. Ela tinha que ficar afastada da sociedade. Não podia ficar no meio da sociedade. E todos aqueles que eram leprosos, principalmente aqueles que pediam, eles tinham que sair com um sino. E todos esses que se aproximavam do lugar, eles tinham que tocar o sino. E aquele sino avisava: vem aí o leproso, vem aí alguém que tem lepra. Então se afaste. Porque quem se misturasse com o leproso, tocasse no leproso, também era tido como alguém amaldiçoado, alguém que também poderia contrair a lepra. Então havia essa lei. Mas a Bíblia nos diz que este homem, chamado Naamã, ele tinha uma lepra. Só que ninguém, exceto 3 pessoas, na verdade 4, mas 3 aqui na terra, sabiam que este homem era leproso. Um era sua mulher, outro era a menina que foi levada cativa para ser empregada para sua esposa, e o outro era o rei da Síria, Ben-Hadad. Então essas 3 pessoas sabiam. Só que o rei, a autoridade do rei, o rei poderia, pela autoridade dele, dizer: Naamã, você vai ter que deixar o seu cargo, deixar a sua patente de comandante e ir para a cidade dos leprosos e ficar lá até acontecer um milagre ou você morrer por lá mesmo. Só que a Bíblia diz que este Naamã, ele era um grande campeão. Ele nunca tinha perdido uma guerra. Então o rei dava para Naamã, vamos colocar, essa regalia. Só que infelizmente tem uma coisa. Há um perigo nisso aqui. O rei, pela lei, ele tinha que mandar Naamã embora. Mas como Naamã era útil para ele, fica aqui, Naamã. Se cobre com as vestes, se cobre com a armadura, se cobre com os seus armamentos, e ninguém fica sabendo que você é leproso. A 4ª pessoa que sabia era o próprio Deus. Então, Naamã era útil para o rei. Como eu já disse, há um perigo nisso aqui. Tem pessoas que enquanto você serve para ele, tudo bem. Quando você perde a utilidade, não presta mais, é descartável. Se Naamã começasse a perder as batalhas, o que o rei falou? É você que está leproso, que está atrapalhando as nossas vitórias. Descartava ele. Mas como ele era útil, fica aqui. E isso, meu irmão, é em qualquer repartição. Enquanto você, as pessoas nesse trabalho, tem pessoas que perdem até a saúde por causa de trabalho. Entenda uma coisa: a empresa, toda a empresa, ela só quer a sua saúde, o seu tempo e a sua habilidade. Se você perder a sua saúde, eles te mandam embora e enfim, como se
nada tivesse acontecido. Ou seja, é a mesma coisa até como a pessoa morrer. Se morrer hoje, na mesma hora já entrou no seu lugar. Porque enquanto você presta, enquanto você tem utilidade, você está valendo. Mas deixa você começar a pegar atestado por falta de saúde. Daqui a pouco eles aí começa, né? E algumas empresas não gostam de mandar embora, porque elas fazem com uma empresa grande, começa a rodar a pessoa. Manda para uma loja lá nos Cafundó do Juda, manda para outra, fica fazendo ping-pong, até a pessoa cansar e dizer, vou pedir conta. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por quê? Porque enquanto servia, enquanto tinha alguma validade, era bom. Mas depois que pega a validade, depois que não tem mais nenhuma serventia, pode mandar embora. Já não presta mais para a gente. Depois que já sugou a saúde, que é o que eu já disse, tem pessoas que ficam doentes, né? Adoecem, mas estão ali. Mas se morrer amanhã, meu filho, na mesma hora tem outro lugar. Então a gente precisa trabalhar, precisa. Mas morrer por trabalho não. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Isso é viver pela fé. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, todo dia o dono da empresa chegava lá, e a empresa tinha várias lojas, todo dia chegava lá, dá gosto de entrar nessa loja aqui. Dá gosto, eu pensando comigo, pois é, elogio não é de barriga não, quer aumento. Se elogio encher de barriga, estava bom. Então elogiar sem nenhum reconhecimento pelo seu trabalho. Mas se o dia que chegar lá, a loja estiver toda avacaiada, pode mandar esse cara embora. É desse jeito, meu. Se o cara estiver passando mal, pode mandar embora. É desse jeito. Então, Naamã, ele não seria diferente. Enquanto ele tinha serventia, deixa ele guerrear por nós. Deixa ele na frente de batalha. Se ele morrer lá, a gente põe outro comandante no lugar. É simples assim, meu irmão. Então a Bíblia diz que esse homem era leproso. Mas a Bíblia despeja no texto que ele foi curado. Um milagre de Deus aconteceu na vida dele. Mas algumas coisas dentro desse texto aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Naamã. E assim também é na minha e na sua vida, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. A Bíblia não fala quanto tempo Naamã estava leproso, mas o certo é que ele estava leproso. Aí o texto começa dizendo que Naamã, chefe, comandante do exército, rei da Síria, era um homem muito conceituado, era um homem de muita fama, era um homem de muito respeito pelos povos e pelo seu senhor, pelo rei Ben-Hadad. E a Bíblia diz que por ele, através da vida dele, o Senhor, olha o que o texto diz, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ponto e vírgula. A história continua dizendo: este era varão valoroso, porém leproso. Então quando ela diz que Deus deu para ele, que ele venceu, porque por ele o Senhor dera livramento à Síria, é mais ou menos isso o que aconteceu. Eu creio que foi a partir desse texto, desse versículo, que esse homem contraiu a lepra. Entenda uma coisa, a Bíblia, ela tem uma sequência, mas de um versículo para o outro, ou de uma pontuação para outra, leva-se algum tempo. Não foi alguma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Em alguns textos sim, foi na hora, mas alguns levam algum tempo para completar o outro texto, para completar a outra parte do capítulo. Então aqui, Naamã diz que Deus, através do Senhor, deu vitória, deu livramento para a Síria. Aí a Bíblia nos mostra então que
Este homem era leproso, tinha tudo isso, porém ele é leproso. Aí a Bíblia nos mostra que um dia Deus chama Moisés e diz: Moisés, coloca a mão no peito, Moisés. A Bíblia diz que Moisés coloca a mão no seu peito. Aí Deus fala: Moisés, agora tira a mão do peito. Moisés tira a mão do peito. Quando ele olha para as mãos dele, a mão dele estava leprosa. Estava leprosa. Aí Deus falou: Moisés, coloca de novo a mão no peito. Colocou de novo. Agora tira, Moisés. A Bíblia diz que quando ele tira a mão dele estava normal. Era Deus falando: Moisés, o dia que o homem bater no peito e achar que é alguma coisa, vai ficar leproso. O dia que o homem bater no peito e achar que é ele que faz, aí é que começa a queda dele. O dia que o homem achar que é ele que faz e acontece, a ruína dele começa aqui nesse momento. Então o versículo diz que Deus deu vitória. Então a mãe começou a achar que ele era o bambambam, que ele era o cara que vencia as batalhas. Por aí o povo começou a clamar, começou a ter respeito ao decreto. É aquilo que eu disse, meu irmão. É bom você ser reconhecido, é bom você ser elogiado, mas cuidado com os elogios. Tem pessoas que, quando ela começa a ser muito elogiada, ela começa a se achar maior que as outras, superior às outras. E isso aconteceu com Naamã. Então a Bíblia diz que ele ficou leproso. Aí ele tinha título, tinha fama, tinha status, tinha reconhecimento do povo, tinha respeito do rei, porém estava leproso. Aí a Bíblia diz que quando numa das guerras ele leva uma menina de Israel cativa para ser empregada da sua esposa. Então esse negócio de empregado não é desde agora não. Desde aquele tempo já tinha empregado. Só que no caso ela era escrava, né? Não recebia. Mas, como eu estava dizendo hoje de manhã, tem algumas pessoas que trabalham nessa área de doméstica ali, que trabalha, como diz, sofre pior que sovaco de aleijado e recebe uma mixaria. Não só em questão dessa área, mas em outras áreas também. Mas, então, essa menina estava bem lá, trabalhando, e ela era serva de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que ela era serva de Deus? Por causa da atitude dela. A Bíblia diz que este homem, ele era leproso. Então imagine comigo, todo dia esse homem vindo da guerra, entrando dentro da sua casa. É aquilo que eu disse, apenas 4 pessoas, 3 na terra e 1 no céu, sabiam que ele era leproso. Dentro da sua casa, a sua mulher, o rei e essa menina. E imagina ele um dia entrando dentro de casa, depois da guerra. Aí era a hora de tirar aquele armamento todo, tirar toda aquela vestimenta, tirar toda a sua, aquela couraça, aquele cinturão, tirar o seu coturno, tirar ali, enfim, o seu capacete. De repente, todo ferido, todo leproso. Aí eu imagino aquela menina olhando: eu prefiro ser uma escrava limpa, sarada, do que ser um comandante leproso. Aí a Bíblia diz que aquela menina, observando essa situação, ela chega para a esposa de Naamã e diz: olha, minha senhora, quem dera o meu senhor estivesse lá em Samaria, porque lá tem um profeta, tem um homem de Deus. Se ele estivesse lá diante desse profeta, ele seria curado. Isso aqui é uma atitude de uma pessoa crente, meu irmão. Uma pessoa que é serva de Deus. Porque tem muita gente que diz que é crente, mas parece macumbeiro. Jesus disse que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Temos que abençoar aqueles que nos maldizem. Essa menina, ela é tão curada na sua alma, que se ela não fosse curada, sabe o que ele ia falar? Sabe o que está leproso? Me prendeu? Que morra leproso. Eu sou serva do Deus Altíssimo, que morra leproso. Olha a atitude dela.
Quem dera se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele seria curado. Isso é crente, meu irmão. Isso que é pessoa curada na alma. Tem pessoa que não, tomara que fulano morra por aquilo que ele fez. Tomara que fulano, que ele passe na rua, um carro atropele ele, para ele ver o peso da mão de Deus. Isso é crente, isso é uma problema. Tem gente a torcer para ver a queda do outro. Por causa de um desatino, alguma situação adversa que teve. Não, abençoa. O nosso papel é abençoar. Se a pessoa quiser ser abençoada, bem, se ela não quiser, aí já não é com nós mais. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Aquela menina, ela demonstrou ser uma verdadeira serva do Senhor. Ela disse, não, tomara que nos quem dera, se o Senhor tivesse lá, ele ia estar segurado. A Bíblia diz então que Naamã era tudo isso, porém ele era leproso. Então, como eu já disse, tinha título, tinha fama, mas era leproso. Tinha um porém na vida dele. E na nossa vida, meu irmão, nós temos que arrancar alguns poréns da nossa vida. Ah, fulano é uma pessoa de oração, é uma pessoa que busca, mas gosta de uma fofoquinha. É um porém que tem que ser arrancado. É uma pessoa que todo dia está na igreja, mas tem uma confusão, dá o nome da pessoa lá. É uma pessoa que hoje está aqui na igreja, pula, mas lá na casa dela só o sangue do cordeiro. É um porém que tem que ser arrancado. Eu já vi pessoas falar, fulano depois que foi para a igreja, quando chega em casa parece que voltou pior. É, meu irmão. Então, tipo assim, é um porém que tem que ser arrancado. Aí a vida da pessoa não caminha, não anda, ou seja, isso é uma lepra. É um mal que tem que ser arrancado. Mas a pessoa não avança, porque tem uma lepra ali, tem um porém que tem que ser arrancado. Aí eu sou crente, mas eu estou aqui, eu leio a Bíblia, mas quando chega na minha casa, eu coloco lá alguma coisa indecente para me assistir, eu escuto uma música mundana, para satisfazer, para alegrar minha alma, a pessoa está aqui e tal, mas depois chega em casa, vai tomar um vinhozinho, não, irmão, tem que arrancar os porém. Não, pastor, mas Jesus bebia vinho, naquela época bebia vinho, a Bíblia fala, e aí tem uns padrinhos, bebeis e não embriagueis, não tem isso na Bíblia, não. A Bíblia diz, não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas é cheio do Espírito Santo. Mas o vinho, entenda uma coisa, o vinho da época, né, a gente aqui não tem o hábito de beber vinho, por quê? Justamente por isso, nós tomamos o suco da uva. Infelizmente, algumas igrejas hoje servem vinho. Está errado, pastor? Tá. Porque o vinho da época não tem nada a ver com esse vinho de hoje, meu irmão. Não tem. O vinho da época é como o de hoje. O vinho da época não existia fermentação. Era o suco puro da uva. Se hoje alguém bebe isso, se o vinho da época fosse o vinho de hoje, que contém fermentação, contém fermento, o fermento na Bíblia significa pecado. Então Jesus estaria pecando se ele tomasse o vinho com fermento, o vinho com álcool, com teor alcoólico. Então entenda uma coisa, a uva, com o tempo, ela vai acontecendo, não só a uva, mas também a cana, com o tempo ela vai tendo um teor alcoólico. Então por isso tem que ser algo novo. Algo novo. É por isso que Jesus diz que vinho novo só se põe em odre novo. Vinho velho fermentado, que já está com teor alcoólico, já está com fermento, é maldição. Então vinho novo só se põe em odres novos. Se pegar um vinho velho e põe em odre novo, que o odre se rompe. Então por que tem muito crente que desviou e hoje está na manguaça? Por quê? Não, eu bebo um vinho. Quando eu chego em casa, eu bebo um vinho. Eu trabalhei com uma companheira de trabalho, ela até pediu conta esses dias. Diz ela que ela é serva de Deus, segundo ela. Não, mas eu gosto de tomar um vinhozinho para relaxar, até no Espírito Santo.
Será que o Espírito Santo é insuficiente na minha vida, na sua vida, que a gente tem que tomar alguma coisa para relaxar? É isso que Paulo falou. Encha do Espírito Santo, meu irmão. Tem pessoas que querem parar de beber, parar de fumar, quer se libertar, mas não quer buscar o Espírito Santo, vai continuar escravo. Jesus na minha vida, na sua vida, Ele está conosco através do Espírito Santo. Então sem Ele não dá. E tem gente que fala, não, depois que eu melhorar, aí eu vou para a igreja. E vai ficar outra vida inteira, não. É aqui que é lugar. Jesus sabe que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para quem está precisando de socorro. Jesus veio para os doentes, para aqueles que estão perdidos. É para esses que Ele veio. É para quem está precisando, para quem está lutando, que quer se libertar. É para isso que Ele veio. É para isso que existe a igreja. Para as pessoas virem da igreja, nós não podemos ser apenas um lugar onde a gente vem, canta um louvor. Não, a gente tem que vir com a certeza. Olha, eu estou indo lá num lugar onde lá tem o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Eu estou indo num lugar onde tem aquele que é capaz de tocar na minha alma e arrancar aquilo que eu sozinho não consigo arrancar. Então é por isso a importância. Então, ele tinha um porém. Então, os poréns, nós só vamos arrancar se estivermos cheios do Espírito Santo. Nós temos que nos encher do Espírito Santo. A Bíblia diz então que não era tudo isso, porém leproso. Então, a primeira atitude é arrancar os poréns. Segundo, a Bíblia diz que quando a menina fala aquilo, a mulher dele sabe, porque ela diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem chega em casa, como diz, trocando as pernas. Lá vem esse cachaceiro. Vai continuar cachaceiro. Na hora que ele chegar, lá vem o profeta de Deus. O cara pode estar, como diz, por aí, trocando as pernas. Lá vem o profeta de Deus. Deus vai mudar a sua história. Um dia Deus te pega e muda a sua história. Um dia você vai largar essa vida, porque Deus vai te libertar. Mas enquanto está amaldiçoando, lá vem o cachaceiro, lá vem o vagabundo, lá vem o moreninho, lá vem não sei o que, não sei o que. Vai continuar assim. Por quê? Porque há poder nas nossas palavras. Então a mulher sábia, a que edifica a sua casa. A menina fala, olha, se ele estivesse lá em Israel, lá em Samaria, seria curado. A Bíblia diz então que a mulher chega para o marido, ó, essa menina que está aqui, ó, ela falou que lá em Israel, lá onde você capturou ela, lá onde você, enfim, trouxe ela como escrava, ela disse que a solução para o seu problema está lá. Que o Deus que eles servem tem o poder de curar leproso. O coração daquele homem se encheu de alegria. Só que ao mesmo tempo, olha o contraste. A ajuda dele, a solução dele, estava onde ele menos esperava. Uma terra onde ele entrou, trouxe tristeza, trouxe dor, destruiu famílias, matou pessoas, levou alguns escravos. A solução para o milagre, para a resposta na vida dele, estava lá. Ou seja, olha para o seu irmão e para a sua irmã. Me trate bem hoje, porque você não sabe o que Deus vai fazer na minha vida amanhã. Como diz o ditado, o mundo dá volta. O mundo dá volta. O mundo dá volta. Enquanto eu estou falando mundo dá volta,
Levante as mãos e aplaude o nome do Senhor. Todo mundo dá volta. Imagino aquele homem pensando: o lugar que eu fiz, levei tristeza, o lugar que eu levei dor, é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem o meu socorro. Então entenda uma coisa. A Bíblia diz então que ele entendeu: opa, eu preciso agora me humilhar. Lembra da mulher? Nesse mesmo capítulo 4, desse mesmo livro, a mulher, onde o profeta Eliseu libera uma palavra sobre ela e o azeite multiplica dentro da casa dela. A Bíblia diz que essa mulher, de viúva, endividada, correndo o risco de perder os seus 2 filhos para ser levado como escravo, a Bíblia diz que o profeta libera uma palavra: olha, vai, pede para todos os seus vizinhos vasilhas emprestadas. Por que ele disse todos? Por que ele falou: olha, vai naquele que você tem mais intimidade, vai naquele? Não. Quando ele disse todos, é porque ele sabe: olha, ela ia ter que bater na porta daquela vizinha que ela, como diz, né, não batia bem, não conversava uma com a outra. Ou às vezes até aquela vizinha que achava que ela era, né, metida porque o marido era homem de Deus, que Deus, né? Porque infelizmente não tem gente que tem uma coisa: quando nós nos convertemos, nós não somos melhor do que ninguém, não. Tem gente que se converteu, ficou chato, ficou achando que é a 4ª pessoa da Trindade, só que é do Quarteto Fantástico, né? É a 4ª pessoa do quarteto, não é da Trindade, é do quarteto. Se acha, né, o rei da cocada, se acha a última bolacha do pacote. Então tem gente que fala assim: que fulano ficou quem? Daquele jeito. Não quero. Ficou mentindo depois. Antigamente conversava com a gente, cumprimentava. Agora nem olha na nossa cara. Nem olha. Por quê? Porque se achou. Não. Quando Jesus entra, o negócio tem que... Aí nós temos que descer. E isso que aconteceu com Naamã. Até então Naamã, se achava o tal leproso, todo coberto, achando tipo assim: ninguém está vendo a minha lepra, não sabendo que tem um Deus no céu que vê todas as coisas. Uma hora a capa vai ter que ser tirada e a lepra vai aparecer, meu irmão. Então não adianta se esconder. É o que eu sempre costumo dizer: aqui na terra nós temos, né, quando éramos crianças, se bem que eu não estou muito velho, nem é muito ultrapassado. Na nossa época de criança, nós tínhamos meninos, hoje nunca nem sabe, tem brincadeira que a gente fazia na época, eles nem sabem que existe. Mas nós tínhamos uma brincadeira de esconde-esconde. Só que com Deus não tem essa brincadeira. Aonde eu tentar me esconder, o olho dele está me vendo. Aonde eu pôr a planta dos meus pés, né? Teve um pregador que falou uma coisa até interessante um dia desse, que falou: irmãos, antes de você pecar, em vez de você ficar assim, ó, olhando para lá, para cá, ver se tem alguém vendo, faz assim, ó. Deus está vendo. Não, vou fazer isso aqui, mas o pastor não está vendo, a irmã fulana não está vendo, tudo está aí, meu irmão. Mas preocupado é com quem está vendo, que é o próprio Deus. Aí Naamã então, de repente, pronto, agora, como diz por aí no popular, lascou. Vou ter que ir lá onde eu humilhei. Agora eu vou ter que me humilhar. E aí a Bíblia diz que Deus, ele dá graça aos humildes, mas os soberbos, ele, abate. Naamã então vai até o rei. Diz: olha, lá na minha casa tem uma menina que me falou que lá em Israel tem um profeta lá, que se eu chegar lá, ele clama o Deus dele e eu vou ser curado. Porque na Síria, meu irmão, eles tinham vários deuses. Só que os deuses não podem fazer nada. É isso que eu gosto em Deus. Às vezes as pessoas falam: não,
esse povo, esses crentes é isso e aquilo, mas na hora que o cinto aperta, ó fulano, ora lá para mim, ó fulano, pega o seu Deus, ainda fala, pega o seu Deus para me curar. É desse jeito. Às vezes mete a linha no crente, fala que esse povo é doido, que esse povo é retardado, um calor desse, um homem de terno e gravata e não sei o que, mas na hora que o cinto aperta, o Deus dele não pode resolver nada. É por isso que a Bíblia diz que os deuses das nações são prata e ouro e não pode fazer nada. Tem olho, mas não vê. Tem pés, mas não caminham. Tem mãos, mas não apapam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus está vivo no nosso meio. Ele ouve a sua oração, Ele vê a sua aflição, Ele caminha no nosso meio e Ele estende as mãos para te abençoar. Se você crê na bênção desse Deus, então aplauda e glorifica esse Deus poderoso. Aleluia! Aleluia! Ele é vivo, é poderoso. Digo, meu Deus é vivo e é poderoso, é todo poderoso. Então Naamã teve que reconhecer. A Bíblia diz então que ele sai dali e vai até a Israel. Ele teve que, como diz por aí, descer do cavalo e teve que ir lá. Teve que ir lá e tomou uma atitude. Ele teve que sair de onde ele estava para ir até onde um dia ele trouxe dor. Então ele teve que engolir, né, como diz, engolir o orgulho. Vou ter que ir lá. Ou ele ia, ou morria leproso. Ou ele ia, ou morria leproso. Era como se ele tivesse saído da sua casa, ou como se ele estivesse, vamos colocar assim, como se ele tivesse a pessoa no mundo. Uma hora a pessoa tem que engolir o orgulho e tem que buscar Deus. Só que nós vivemos numa época, tem uns crentes que dizem que é crente. Não, eu oro na minha casa. Não, eu leio a Bíblia na minha casa. Não, meu irmão, entenda uma coisa. Isso é válido? É. Mas só que Deus, Ele estabeleceu a igreja. É justamente para isso. Para o povo se unir. Para o povo congregar. Para o povo se unir. Para o povo ouvir a palavra. Para o povo ser ministrado pela palavra. Porque quando na sua casa você ora, Deus ouve. Está ouvindo. Desde que você obedeça. Não adianta também eu, como dizer, secar minha boca, mas não obedecer o que a Bíblia diz. Congregai-vos. Congregai, porque é o momento onde Deus quer manifestar a glória dele no meio do povo. No meio da comunhão, aonde a comunhão é o que a Bíblia diz. Que aonde é quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E quando se fala em união, não é apenas em união de corpo. É corpo, alma e espírito. É todo mundo na mesma visão. Todo mundo com o intuito de adorar a Deus. De chorar com o que chora. De se alegrar com o que se alegra. Aí a Bíblia diz que aonde há essa comunhão, ali o Senhor estabelece a sua bênção. Mas não, eu preciso ir na igreja, não. Eu oro aqui. Eu leio a Bíblia em casa. Eu vou para o monte, mas entendo uma coisa. Jesus, ele orava na casa dele. Jesus, ele orava no monte, mas Jesus ia para a casa de Deus. Então quando a pessoa diz, eu não preciso, o que ela está falando? Sou melhor do que Jesus, eu preciso ir na casa do Pai, na casa de Deus, eu não preciso ir. Está se enganando, não sabe. Porque na hora que o rojão explodir, é o que a Bíblia diz, vai ficar perdida, desviando pelo seu próprio caminho. Por quê? Porque não tem pastor. A Bíblia diz que Deus deu pastores para as igrejas, para apacentá-las com conhecimento e inteligência. E se você não sabe, hoje é dia do pastor, comemorado o dia do pastor. A Bíblia diz então que Naamã ele saiu como, não figurativamente, ele saiu de onde ele estava e foi até a casa de Deus. Israel é onde Deus habitava, porque lá o povo era um povo que temia a Deus.
E Eliseu era o representante de Deus em Israel. A Bíblia diz que ele saiu de lá e foi até Israel. Ele tomou uma atitude, ele mudou de posição, mudou de atitude. Quando ele chega em Israel, então, olha o que aconteceu. Agora ele já está na casa de Deus. Agora ele já está no local onde Deus habita. Só que a Bíblia diz que quando ele chega, ele fica parado na porta de Eliseu. Ficou parado. O texto diz, e ele ficou parado. Vou ler com você aqui o texto que ele diz. Olha o que a Bíblia diz, verso 5 assim. Então, perdão, verso de número 4, 5. Apaga o fogo aí, gente. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Sucedeu. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Ficou parado. Chegou no local onde Deus estava, onde a presença de Deus se manifestava, e ficou parado. Como quem diz, agora é só ser abençoado, já estou na casa de Deus. Não é assim, meu irmão. Não é assim. O certo é ele chegar, bater na porta. É aqui que mora o profeta Eliseu. Eu queria falar com Eliseu. Eu queria me notificar ao profeta Eliseu. Essa tinha que ser a atitude dele. Eu tenho algum problema para